pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso terceiro encontro de perguntas e respostas relativas ao nosso curso de projeção e alinhamento da consciência. É um prazer poder estar aqui com vocês. É um dia frio, por isso que estamos aqui com blusas, jaquetas, esse barulho, né, esse barulhinho do lado aqui é fogo mesmo, tem uma lareira aqui do lado acesa, para que a gente se mantenha aquecido. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, namastê. Vamos mostrar um pouquinho a lareira, será que dá? Dá, só Deixa só cheirar ali, ó. Ali, ó, só para vocês verem. Ter uma noção do foguinho. E hoje está chuvoso por aqui, aparece? Uhum. Aí, volta. Ó, tem uma gatinha no colo, né? Aparece ela? Aparece aqui a gatinha. Aí, agora se arrume, amor, de novo. Não, o pessoal fica tonto ali, É. né? Deu? Ficou bom? Deu aí. Aí. Então, gente, como prometimos ontem, vamos continuar a responder, fazer o possível para responder todo mundo. A gente abre o grupo por alguns minutos, né? É realmente o que conseguimos fazer. Mas fiquem tranquilos que logo a gente vai responder todo mundo na live de domingo também, né? A gente pode abordar mais profundamente. Além da nossa terceira aula essa noite, daí teremos a nossa live de domingo tradicional, onde também poderemos interagir e tal, e algumas questões serem respondidas ali. Então vamos fazer o possível, né, para que consigamos atender a todos. Qual que é a primeira? Então, vamos lá. Aqui já estou no grupo 1. A Liane pergunta, que ela fala maravilha, estou adorando, e a pergunta dela é possível se projetar estando lúcido em atividade física? Tipo, perceber que está em mais de um lugar na mesma dimensão, em outra situação ao mesmo tempo? Então, essa é a temática da nossa aula de hoje. Hoje, a nossa terceira aula, justamente nós vamos entrar também na temática da projeção mental, que é aquela que você realiza mesmo estando lúcido, com o corpo físico aqui, realizando alguma coisa e se projeta mentalmente a uma outra região. Isso é possível de ser feito, é uma ferramenta que, por exemplo, eu uso bastante, e eu conheço várias pessoas que usam bastante, e vamos fazer uma prática relativa a isso na aula de hoje. Muito bom. Agora, Andrea, boa tarde. Na experiência da live de ontem, sentindo o corpo astral e movendo, ao mexer com a perna, senti ultrapassar a parede, ou seja, a parede não foi uma barreira. É possível? Com certeza. Na projeção astral existem esses mistérios, né? Que a gente já fez até uma live de desmistificação, né, dos mistérios em relação à projeção astral. E no corpo astral você consegue, sim, atravessar paredes, atravessar objetos, entrar em montanhas, descer no nível do solo, inspecionar coisas dentro da água, na estratosfera do planeta Terra, pode ir na Lua. O pessoal fica falando, tem bases extraterrestres na Lua, tem não sei o que na Lua. Vai lá ver. É tão simples. A Terra é redonda, a Terra é chata, a Terra é quadrada, a Terra parece um sei lá o que. Vai lá ver também. Então, por isso que a gente é a favor dessa libertação do ser humano, gente. Para não cair em tanta história. Então, por exemplo, eu lembro claramente que quando eu atravessava paredes de alvenaria, eu via os tijolos. Eu já fiz N experiências de ver parede por dentro, de ver ali os vazados do tijolo, a alvenaria, e depois sair do outro lado. Então, é possível. E isso também acontece na projeção astral. Você não precisa de um buraco para passar, né? Então, lógico, dependendo da densidade da pessoa. Se você sair num astral muito inferior, tipo aquele astral de umbral, como dizem nas religiões, que é uma região muito densa, próxima da Terra, mas de um nível até mais baixo do que a própria Terra, né? É onde estão os maiores medos, anseios, dores da humanidade, e as pessoas se vinculam a essas energias de baixíssima vibração, sofrimento, praticamente sem luz, sem iluminação. Aí fica mais difícil transpor objetos e tal. Por isso que estimulamos sempre que você acelere suas vibrações, faça esse balonamento, acelere bem e comece a fazer os exercícios de mexer seus membros astrais até que você se projeta e pode atravessar qualquer parede, qualquer lugar, inclusive voar. Senão nós não poderíamos nem voar, né?
porque nós ficamos mais leves do que a situação que nós vivemos aqui na tridimensionalidade. Legal. Muitas pessoas agradecendo, falando que estão fazendo de novo as práticas. Ai, que ótimo. E tendo muitos insights, muitas vivências. Agora aqui, a Teca Rodrigues, ela ainda está assistindo a aula 1 e fez a prática, né, da primeira aula, da mão do pijama azul e decreto. Como não tenho cristal, serve uma pequena pirâmide que tenho de cimento? Na verdade, Teca, o material que a gente usa para arquivar memórias, ele deve ser um objeto natural. De preferência, uma pedra, uma rocha, que tenha minerais nela mesmo, tenha mica, tenha quartzo, algum tipo de cristal, apatita. Então, esses cristais, eles servem como acumuladores de informação, de memória. O concreto em si, o cimento, é uma mistura. Ele tem, lógico, tem quartzo ali, que é areia, né? Tem o próprio cimento, que é uma mistura de fosfato e outras rochas calcárias, calcinadas, mas o efeito dele não é o mesmo. Então, o ideal é que você tenha um objeto para arquivo de memória. O que você pode usar, a tua pirâmide, como no caso do René, né? Na narrativa que ele falou, da experiência que ele teve, que ele se tocou que estava projetado por causa de um peão. Ele sempre carrega um peão, aqueles que criança gira assim para brincar. Então, quando ele girou o peão não parou de girar, e para ele foi simbolicamente, ele refletiu para ele que ele estava no astral. E aí ele começou a interagir naquele plano de maneira consciente. Você pode usar a tua pirâmide também, criar algum artifício relativo a essa pirâmide que você gosta, para ter essa consciência de que está no astral, virar ela de ponta cabeça, deixar na pontinha da pirâmide ela não cair, por exemplo, coisas assim vão te demonstrar que você está no astral. Agora, quanto ao kit astral, o ideal é que seja algo que esteja limpo e que possa arquivar informações. A Andrea pergunta, na verdade ela fala assim, eu senti frio quando o Emanuel começou a prática dele, e durante a noite tive que colocar outro edredom de casal mais grosso e dobrado para dormir. Até verifiquei se tinha alguma janela aberta. Eu senti muito frio, sonhei, mas não consigo lembrar. Por que será que ela sentiu esse frio? Que legal. Então, veja bem, depende da pessoa. A gente sempre fala que cada pessoa é um universo à parte. E dentro do universo da sensitividade, quando nós estamos percebendo as vibrações, outros planos, ou através da projeção, ou da clarividência, ou mesmo dos fenômenos de mediunidade, cada pessoa manifesta de um jeito. Tem pessoas que entram em acesso a essas vibrações do seu corpo astral e sentem um calor. Outras sentem frio. Então, é uma maneira de interpretar aquela vibração que é diferente, que é mais acelerada e que se aproxima da gente. Tem pessoas que suam as mãos, ela derrete de tanto que sua, de tanto que esquenta. Outras sentem muito frio. Então, esses parâmetros, com a prática, eles vão entrando em equilíbrio. E você não vai sentir mais tanta essa intensidade do frio. Mas é um reflexo natural, normal, e é comum acontecer com um monte de pessoas, derivado do seu decodificador, da sua sensibilidade ao teu corpo astral. Então, não se preocupe com isso. Então alguma coisa está sendo mexida ali, Com certeza, ela estava consciente do astral e sentiu essa vibração acelerada e aquele frescor. Em vez de vir um calor, veio um frescor natural. A Jaqueline pergunta, tornar-se vegetariana ou mesmo vegana faz com que tenhamos mais êxito em nossas experiências, em todos os aspectos? Tipo, é preciso mudar os hábitos alimentares para lograr maiores conhecimentos cósmicos evolutivos? É difícil entrar nesse tema que é repleto de paradigmas e incompreensões na nossa sociedade. Então, é bastante difícil você argumentar alguma coisa e ser incisivo. Né? Não, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. A gente não tem esse hábito. Não é natural, na nossa postura, minha, da Mariel, tratar essas temáticas dessa forma. Então, cada um é do seu jeito e vai descobrindo o que é necessário para si mesmo. Nós temos isso por opção. Na nossa caminhada, fomos descobrindo e percebendo coisas, sentindo coisas que nos foram adaptando ao modelo de crescimento que nós adotamos. Nós somos vegetarianos, né? Nós
não consumimos as coisas alcoólicas, nenhum tipo de substância que possa mexer no nosso cérebro, como álcool, fumo, essas coisas. Então, a gente não usa nada, nenhum aditivo. E não, também somos contra a matança de animais, somos contra esse abate insano de animais, que são bilhões de animais que são abatidos no mundo o ano inteiro. Isso gera um karma negativíssimo para o planeta e para a nossa sociedade humana. Mas esses caminhares e essas percepções, eles vão surgindo para cada um no seu momento, né? Você não pode dizer categoricamente que só porque aquela pessoa não come carne ou não toma uma cerveja, ou seja o que for, ela é uma pessoa espiritualizada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode ser aí uma pessoa que vai na churrascaria e que toma cerveja, pode ser altamente espiritualizada. É que no momento, para ela, isso é o sentido da vida dela. Então, cada um se adapta ao seu momento. Nós não vamos aqui colocar o que deve ser feito. Nós temos o nosso exemplo de vida, que é como nós adotamos, e a maioria das pessoas que se relacionam com a gente também mais profundamente, também adotaram naturalmente, não porque a gente falou que era necessário, né? Isso é muito importante que fique claro. A Karina perguntou, gostaria de saber se é possível se projetar no passado ou futuro, como em uma viagem no tempo? Ah, Karina, muito legal, é isso aí mesmo. É possível. Quando você entra em projeção extrafísica, principalmente a nível de projeção mental, você tem a capacidade de jogar com o tempo. No plano astral também já é possível, mas um astral de vibração bem elevada, né? Não nesse astral básico aqui. Então, um astral bem elevado ou num plano mental muito bem estruturado, e você estando equilibrado com as suas energias bem elevadas, você consegue acessar futuro e passado. E consegue ver realmente tudo o que aconteceu, inclusive interagir com o teu passado e mudar o teu passado. A gente consegue perdoar situações, mudar situações do nosso passado que acabam refletindo em tudo que acontece na nossa vida, do presente e do nosso chamado futuro. Quando se trata de projeção extrafísica é isso. Existe uma outra maneira também das projeções acontecerem, mas aí é já num universo paralelo que nós não vamos entrar agora nesse assunto. Esse é um assunto mais profundo, né? Para aulas um pouquinho mais completas. A Neta está compartilhando, várias pessoas compartilhando os relatos após as experiências, né? Os exercícios de ontem. A Neta chamou, foi maravilhoso, saí do corpo e vi a limpeza que está sendo feita no planeta. Foi tudo muito intenso, gratidão por tudo, vocês nos passam verdades. Oh, gratidão, Neta. Bom. Agora, algumas pessoas estão perguntando se as aulas vão ficar disponíveis por quanto tempo? Normalmente a gente deixa uma semana quase, né? Na verdade, por causa desse novo método, vamos ver se vai dar certo. Porque hoje, finalizando a terceira aula, eu acredito que eu não sei se as pessoas vão ter acesso às outras aulas. Realmente eu não sei, eu tenho que ver, tenho que dar uma olhada no sistema, falar com o pessoal do site. Então, gente, aproveitem porque pode ser que seja hoje a última oportunidade de vocês assistirem todo o curso. Porque é um sistema novo, a gente também está se adaptando a isso, né? Então, deixa eu só perguntar aqui. Gostaria que comentassem sobre a questão da calcificação da pineal. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. A gente tem uma live sobre isso, mas dá para dar uma... Eu aconselharia até entrar no nosso canal, Emanuel Sanches Autor, é o canal nosso do YouTube. Ali tem várias lives e tem uma específica que fala da glândula pineal. E nós entramos a fundo nisso, falando dessas cristalizações que acontecem na pineal e que é uma coisa natural, não é algo negativo, como as pessoas dizem, calcificou é negativo e tal. Calma, não é bem assim a coisa. E como é um tema bastante complexo, abrangente, eu aconselho a assistir aquela live no momento que você tiver tempo, para você entender a fundo mesmo. Para não ficar um resumo aqui da gente tentar explicar algo tão importante com um resuminho. Aqui o Marcelo fala que eu e minha esposa nos sentimos muito bem, expandidos, porém não nos projetamos e ficou uma dúvida. Primeiro fazemos o relaxamento para nos conscientizarmos o corpo energético,
depois a projeção mental e, por último, a astral, gratidão profunda. Então, o ideal é você fazer primeiro a cúpula, criar a cúpula de energia violeta com dourado, que vai ser a tua proteção de interferências mentais externas e também deixar você numa sintonia mais fina, elevando tua vibração. Aí nisso você faz um relaxamento do corpo inteiro e já pode fazer o exercício de projeção astral direto, exercitando teus membros astrais, se mexendo no astral, né? Você não está mexendo o físico, está mexendo o teu corpo astral. E nesse processo você vai estimulando essas conexões neurológicas no teu cérebro que vão te estimular a entender, compreender, arquivar as informações de quando você se projetar. Vai existir um momento nas práticas tuas que não é todo mundo que acontece na primeira vez, outros demoram algumas práticas, outros mais práticas, e você se projeta. Quando você for fazer projeção mental, que é o nosso tema da aula de hoje à noite, aí você também faz a preparação da cúpula, faz o relaxamento e daí você faz a tua projeção mental. São duas coisas diferentes que você pode fazer em momentos diferentes. Bom, aqui vou tentar ler tudo isso aqui da Fabiana Ferrão. Bom dia a todos. Na hora do alinhamento de chakras, eu senti uma dor no peito na hora da ativação destes chakras e depois uma pressão no terceiro olho. Mas logo depois senti uma vibração muito boa. Na hora do exercício para a projeção, quando o Emanuel falou para percebermos o campo astral, que é maior, foi bem fácil. Eu já havia me percebido muitas vezes assim, mas não sabia o que era. Consegui mover os pés e mãos tranquilamente e na hora que ele pediu para ir ao lado do corpo físico, eu senti uma pressão na cabeça e a sensação nítida do cordão, que, como Emanuel disse, é o corpo todo. Gostaria de perguntar se é possível perceber o corpo astral um pouco pesado. Foi assim que senti. E se existe alguma dieta alimentar que ajude nesses processos, além da limpeza energética. Na verdade você já sabe o caminho ali, né, da limpeza energética, né, a dieta que a gente recomenda é uma dieta física mesmo, é você não ficar ingerindo alimentos pesados antes de fazer as práticas, né, vai lá fazer uma baita de uma refeição e vai fazer o exercício. Vai dormir, né? Tudo isso acaba atrapalhando a tua prática e o sucesso no que você está fazendo, né? Essas pressões que você sentiu em 2 chakras, que você narrou, que foi no Anahata e no Adina Chakra, é natural. Só é a maneira que a gente percebeu que você estava ativando esse local específico do teu corpo. Então, muitas vezes a gente pode sentir como um aperto, uma coisa assim, derivada justamente de que aquilo você está conseguindo ter êxito no teu processo. Você está ativando, você está mexendo com esses pontos do teu corpo. O que a gente sempre aconselha é buscar fazer alinhamento de chakras pelo menos uma vez por semana, tentar manter isso como uma espécie de uma constância na tua vida, porque isso vai deixar eles realmente afinados como um instrumento musical, né? Bem afinadinho para que na tua projeção você tenha consciência e possa então sentir o corpo astral como ele é. Essa sensação de peso e tudo mais que você sentiu é um reflexo do teu corpo físico que você sentiu no astral. Então, isso pode acontecer, não é nada mal, não interfere em nada. São sensações como calor, frio, peso, isso. O corpo ficando maior, balonando, girando, rotacionando. Tem gente que fala assim, né? Sentir que o corpo fica maior é terrível, porque eu não quero ficar gordo, né? Não quero ficar gordo, não quero engordar. Né? Mas o corpo fica grandão e tem gente que tem amigos nossos que a gente tira sarro, né? Os cabeção, né? Que tem um cabeção no astral, sabe? Então isso é normal, gente, não tem problema. É verdade. Então aqui a Grace, oi linda, namastê, aluna de yoga. Ela fala, estou amando as aulas e me sentindo muito grata por ter o Emanuel e a Mariel passando todos esses conhecimentos sobre nossa missão. Ontem, na prática, no momento da aula, relaxei muito. Senti bem expandida, penso que realmente senti meu corpo astral, uma sensação maravilhosa. Que bom, Graça, a gente conversa muito, né, continua aqui, sobre a diferença entre você sentir e você entender. Bem né? né? O que a gente está tentando passar com todo, né, carinho e aqui no tempo que dá no curso
é justamente você sentir, né? Trazer essa sensação, e muitas pessoas estão sentindo pela primeira vez. Pois é, isso é fabuloso. Ontem foi ver as energias e hoje sentir as energias, sentir o corpo astral, né? Sentir o teu corpo energético. E foram várias narrativas de pessoas dizendo que sentiram, pessoas várias. Conseguiram até projetar pela primeira vez. Sim. Então é fantástico isso, né? Muito bom. Ó, vocês estão vendo que eu estou me mexendo, é porque tem alguém que começa a me morder, ó. Olha lá, faz olha carinho, lá. ela me morde. Olha a cara de braba. Tá braba porque eu estava mexendo. Não, ela é uma figura. Mas é né? um docinho, um docinho. E aí, em uma respiração profunda, senti meu peito se expandindo, uma sensação que ia levitar, mas não consegui sair. À noite não consegui repetir a prática, mas vou exercitar. Gratidão, gratidão. Legal, legal. Deixa eu ir agora para o grupo Outro grupo. 3. Então, gente, isso é importante, né? As práticas que a gente fez ali, que são pinçadas, a gente pinçou as práticas que a gente mais usa, justamente porque elas são eficientes, elas são eficazes e são simples. Né? Lógico que temos aí muitos tipos de práticas, muitos estilos de práticas, mas não tem como a gente tratar num curso assim, tão rápido, né? Então, o importante é que aquele pouco que a gente passou, que por mais que não seja pouco, é um conteúdo valoroso, porque a gente dedica anos de trabalho com eles, que vocês busquem reprisar, fazer outras vezes e tal, e usar isso como uma ferramenta no teu processo de autoconhecimento. A repetição vai fazer com que aquilo seja apreendido de verdade, né? Aqui o Fernando Fernandes fala que os sonhos não se revelam para mim de forma alguma. Às vezes, às vezes há algumas nuances no decorrer do dia. Durmo muito bem e acordo sempre renovado. Por que não me recordo dos sonhos? É aquilo que nós já comentamos ontem, né? Nós somos treinadinhos desde crianças a não lembrar. Para nós é natural não lembrar dos sonhos. Né? Começar a notar essas nuances, de repente faz, né, aquela ideia do caderninho. Sempre fazer as anotações, isso vai criando conexões e o teu cérebro vai transformar isso numa coisa normal. E esse fato de transformar em algo normal, ele vai sempre te recordar, você não vai perder na tua memória. Né? Eu acho que o Mateus pergunta, todo sonho que estamos voando, então, é uma projeção astral? Normalmente sim. Quando a gente voa, nós já estamos no astral. Normalmente nossos sonhos, eles são ligados ao inconsciente e subconsciente e ele está atrelado às realizações da terceira dimensão, das realizações físicas, daquilo que nós vivemos aqui nesse plano. E quando nós temos um sonho em que nós voamos, nós já estamos no outro patamar desses mesmos sonhos. Por isso que a gente diz que você já está em projeção. Você está vivendo coisas que não são rotina para a tua constância, né, de atividades rotineiras. E veja bem, e sair do corpo é por livre e espontânea vontade mesmo. Quando você se libertar da ansiedade por sair, você sai. Né? Você realiza técnicas para que você consiga estar protegido e sair num nível de vibração superior. Né? Não adianta a pessoa somente achar, eu saio do corpo qualquer hora numa boa. Tá, mas o que você faz com isso? Está servindo para quê? Muitas vezes a pessoa se projeta e continua nesse mesmo nível, interagindo com a 3D, e não foca isso no seu crescimento, no seu resgate da sua própria essência, ou do seu eu, da sua missão de alma, seja o que for. Então acaba sendo uma ferramenta inútil. Então é muito importante saber que todos esses trabalhos de alinhamento de chakras, sensibilização do corpo, elevação das vibrações, é para que a gente já saia num nível em que nós estamos buscando resgatar a nossa liberdade enquanto almas conscientes da sua missão nesse mundo e o que estamos fazendo aqui e o que vamos fazer daqui para frente. Então é muito importante essas práticas. Né? A Patrícia Alves Melo pergunta, projeção é o mesmo que sonhos lúcidos? Eu acho que não, mas ontem fiquei meio que na dúvida. Por conta dos meus sonhos, eu sonho demais, às vezes parece um filme. Então, é legal. O sonho lúcido é quando você está num sonho e se toca que está sonhando. Tá? Você vê, nossa, mas isso aqui é um sonho. E você começa a comandar esse sonho, começa a tirar todo aquele cenário e começa a enxergar os bastidores do sonho. Né? Então,
Então, o sonho lúcido é quando você deixa de interagir num cenário fictício do teu subconsciente e começa a interagir com tuas ações reais, as suas intenções conscientes nisso. Então, ele se transforma na projeção astral que ele está sendo. Se vocês verem aí nas narrativas que a gente colocou de ex-alunos e tal, a do René, por exemplo, que ele rodou o peão, né? E ele se tocou que ele estava num sonho, ele, na hora ele sacou, desfez todo aquele artifício e começou a ter a projeção astral dele. Aí você pode chamar um amparador, entrar em contato com um mestre específico, ou então se projetar para algum local que você precisa para conhecer, para aprender certas coisas. Então, você volta a dominar. Então, o sonho lúcido é o caminho mais tranquilão de você se tocar que está no astral. Então, por isso que a gente diz sonho lúcido. Você está sonhando e, de repente, você tem lucidez dentro do sonho. Você sabe que está sonhando. E aí que vem as práticas. Porque nesse momento você já lembra das práticas, já cria uma energia mais acelerada no teu corpo, uma vibração mais elevada e consegue não interagir com coisas muito básicas. E já começa a trabalhar com um nível de frequência mais avançado. Né? Então é muito importante lembrar das práticas, a gente lembra do kit astral, quantos alunos nossos, quando tem um sonho lúcido, se toca que está sonhando e, nossa, é o meu kit astral. Né? E já vai e pega o cristal, já vem toda a recordação das práticas e tal, já lembra da energia azul em volta para elevar a vibração e não deixar nenhuma interferência vir e colocar em você impressões que não são legais, e por aí você vai indo, e na hora você decreta, né? Que agora, então, nessa projeção, eu tenha uma experiência voltada ao meu autoconhecimento, né, no resgate do meu ser interno. E por aí você vai, você começa a desbravar os teus caminhos interiores. Isso sim é uma projeção astral útil, porque ela vai refletir na tua realidade, ela vai refletir no teu autoconhecimento, e não é uma projeção simplesmente por ser uma projeção, que é uma coisa que todo mundo faz toda noite. Não tem ser humano que não faça. Bom, Danilo Amerio pergunta: gostaria de saber mais detalhes da diferença entre projeção astral e projeção mental. Na primeira, o corpo fica totalmente inerte, congelado, até o retorno do astral. Mas, se entendi bem, na projeção mental, o corpo ainda tem movimento, sensibilidade e pode até falar. Seria possível, na projeção mental, a pessoa narrar a experiência que está tendo fora do corpo? Pergunto isso porque aconteceu isso comigo uma única vez. Foi minha única experiência há 25 anos e nunca mais consegui. Como é o nome dele? Danilo. Danilo, então é isso aí mesmo que você falou. A diferença é a seguinte, que na projeção astral o corpo não fica inerte e tal. O corpo continua funcionando, respirando, girando para um lado porque não está confortável, arrumando. O corpo continua com a sua vida, é o nosso corpo, e nós estamos conectados com ele, né, de qualquer forma. Só que na projeção astral você não consegue falar, levantar a mão, chamar alguém enquanto está em projeção. Você fica desconectado dessas ações mecânicas, né? Então, essa é a diferença. E na projeção mental você já consegue, né? Estando projetado, pode interagir com o corpo físico e, como você falou, pode inclusive estar falando o que você está vivendo. E aqui ele continuou: sempre tive dúvida se saí mesmo do corpo, porque meu corpo não ficou inerte. Aconteceu durante uma sessão de regressão a vidas passadas, na presença de uma psicóloga. Então, é bem isso, né? Se usa esse artifício da hipnose, né, da regressão a vidas passadas, como é um método de projeção astral, em que você vai acessar os tempos da tua vida. E pode acessar outras vidas, e pode acessar o momento do teu nascimento e tudo mais, numa projeção mental. A Patrícia fala aqui, Alves Melo: olha, foi incrível a aula de ontem. No final, na hora da projeção, senti meu corpo e as sensações. Nossa, mágico de verdade. Foi a minha primeira vez que tive essa sensação, gratidão por aquele momento. Mas ando muito ansiosa, acho que por conta de notícias atuais. Então, sozinha, não consegui o mesmo. Mas, né, digamos assim, sozinha ela não conseguiu tão assim. Mas meus sonhos foram incríveis com relação à nossa aula. Gratidão. Legal, é isso aí mesmo. O importante é praticar, e você vê que é importante você também ter uma assistência de pessoas que têm experiência,
né, que já tem essas vivências, muitas vezes tirando dúvidas ou assessorando no momento da prática, tudo isso dá uma energia diferente na gente. Você viu que a formação de todos ontem, fazendo as práticas, gerou uma energia muito grande entre todos nós. Estávamos todos interconectados numa prática energética e foi muito legal, foi muito forte, foi muito intenso. A grande maioria das pessoas que participaram, elas viveram aquilo intensamente. Então, quando você está sozinho, não tem essa contribuição dessa energia somatória de todos. Mas também você consegue ter êxito. Basta praticar, praticar, praticar. Isso, legal. Aqui não tem o nome da pessoa. Ela deixou um sol e um girassol para a gente, linda. Por gentileza, ao sair em projeção astral, como saber se o que está sendo visto é real ou se se o que está sendo visto é real ou se é criação da mente, sejam essas boas ou ruins. Olha só, eu vou compartilhar rapidinho aqui a experiência de ontem quando a gente fez a projeção astral, né? Astral. E eu aproveitei, saí pelo sítio, saí embaixo aqui, né, no sítio, digamos assim, não, aqui embaixo, eu fui onde mora nosso filho. E eu desci lá para ver como que estava o nosso cachorrinho, que nós deixamos lá para ele não atrapalhar a live. Né? Aquele cachorrinho idoso que sempre fica, né? Vocês conhecem, quem assiste às lives fica chorando. De noite ele chora. Aí eu fui ver onde que ele estava e eu fiquei atenta nessa projeção. Eu vou dar uma olhada bem aonde que ele está deitado, para mim, porque depois eu ia buscar ele. E pensei, eu quero ver se eu não estou viajando, né? Se de fato eu via onde que ele estava, o que ele estava fazendo. Quando eu fui buscar ele, quando terminou a live, ele estava tal qual aonde eu vi na projeção. Que lindo, né? Então, essa é uma forma excelente de você comprovar algo. Você ir para um lugar, ver uma situação, depois você vai fisicamente e você confirma. Aí, ó, tá aí uma experiência vivida ontem mesmo, né? E que é as maneiras que a gente usa para comprovar em várias etapas se as vivências que estamos tendo são concretas, são reais mesmo. Então você pode fazer isso na casa de parentes, de amigos, de pessoas, e você vai comprovando as suas experiências, né? E tem essa questão também do trabalho energético, sempre lembrar quando você está projetado desse trabalho de energias. Né? Porque quando você consegue deixar a tua vibração num nível mais avançado, você dissipa o cenário fictício e você começa a ver o que de fato está acontecendo. Isso é muito importante, esses cenários subconscientes, eles vão desaparecendo. Legal. Ô Luiz Carlos, eu gostaria de saber se na projeção pode levar outra pessoa junto. Adorei as aulas, muito obrigado. Ah, com certeza. Que legal a pergunta. Com certeza, já vivi isso várias vezes na minha vida, né? Inclusive no passado, remoto, eu fazia muito isso, depois que eu parei, não me interessa mais fazer, mas eu até ajudava meus amigos a sair do corpo, né? Chegava perto deles e estimulava, fazia eles fazer o relaxamento, tal. Daí eu me projetava, chegava do lado e via eles flutuandinho perto do corpo e tentando sair, não conseguia, eu pegava e tirava eles. E, rapaziada, estamos aqui. E juntos nós vivíamos experiências. Então, eu tenho amigos que são amigos até hoje, amigos de 40, 35, 38 anos atrás e que continuamos até hoje amigos e continuando com as nossas aventuras aí. Então, é possível, você pode formar uma equipe no astral, inclusive. Eu, por muitos anos, no passado também, eu tinha uma equipe em que nós nos reuníamos numa determinada hora, num determinado local. E eram pessoas aqui, do plano físico, que se projetavam naquela hora, a gente se encontrava num determinado local, e naquele local a gente determinava as experiências que nós iríamos viver. Inclusive, muitas dessas reuniões que a gente fazia, começaram a ter os amparadores, e certos amparadores começaram a ajudar e levar a gente a viver experiências. Eu narro isso naqueles meus livros, então é bem interessante vocês entenderem que essas interações existem, são reais, são concretas, é tão real quanto estar aqui, né? Estar aqui andando, fazendo almoço, caminhando, é realidade, é uma realidade hiperfísica. É uma questão de adaptação mesmo, de prática, assim como quando a gente começa a usar uma ferramenta nova, né? Seja física, seja mental. Aqui também não tem o nome, aí pergunta: ao sair em projeção, eu posso decretar
que irei direto para a quarta dimensão, lá me encontrar com meu mentor, guia, mestre espiritual, e lá, né? Quantas dimensões existem? Que legal, é o tema da nossa terceira aula, né? Hoje nós vamos entrar nessa questão das dimensões e tudo mais. E você pode sim, você pode decretar que você quer ir na quarta dimensão do planeta Terra, encontrar o teu mentor, teu guia, que são seres físicos, na verdade, que vivem na quarta dimensão e conseguem interagir com a gente projetado no astral. Então, pode sim, tranquilamente. Daniel Góes, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho, gratidão, Daniel. Uma pergunta, quando se chega ao estado de catalepsia, não conseguir mexer o corpo, o que devemos fazer para alcançar a projeção consciente? Obrigado. Abraços. Então esse é o momento que muitas pessoas narram, que tem medo, né, quando dá aquela paralisia do corpo, né? Então, nesse momento, é por isso que é importante fazer práticas. Você ter uma rotina de práticas. Essas que a gente está passando nesses 3 dias. Buscar manter essa rotina diária de práticas, porque no momento que você tiver uma catalepsia, essa paralisia do sono, você vai lembrar das práticas. Você não vai entrar naquele pânico da catalepsia, né? O pânico de ficar aparentemente preso, sem conseguir mexer o corpo. Né? Nesse momento você vai, por estar habituado a fazer as práticas, vai lembrar, eu tenho que fazer a cúpula. E aí começa a trabalhar a tua cúpula mentalmente, acelerando tua vibração, criando todos esses mecanismos que a gente já passou, né? Visualiza aquela energia azul em volta de você, te possibilitando a experiência de projeção extrafísica, amparado e tudo mais, e começa a fazer os exercícios com as partes do teu corpo, né, astral, e você vai se projetar. Quer dizer, quando você sentir a paralisia do sono, de novo, você vai dizer, oba, né? Ao invés de falar, meu Deus, socorro, não, você vai dizer, oba, que bom, porque você vai aproveitar esse momento para continuar praticando. Mas você só vai ter essa sensação boa de usar como prática se você está estabelecendo isso como uma rotina na tua vida. Isso vai ficar constante, fixo aqui, e você na hora vai lembrar. Tá? É muito importante. Legal. A Nine, como resgatar informações de pacote de dados que os mentores nos passam, mas que esquecemos assim que acordamos? Sei que recebi informações, mas não me lembro. Quando fui anotar, evaporou da minha mente. Lembro das cenas, do que o mentor disse, mas a informação já era. Então, é uma das razões pela qual nós usamos o cristal no kit astral, como uma rocha que armazene informações, né? Tudo aquilo que você viveu, todo o bloco intuitivo que esses seres passem, você consegue captar, e isso também fica registrado na nossa pedrinha, no nosso cristal. Quando você pegar ele e fizer uma prática de dermóptica, você vai lembrar. Outra maneira é você fazer meditação, você se habituar a fazer meditação, e no momento que você está meditando, limpando toda a tua tela mental, deixando você realmente num reset de pensamentos, né? Depois que você está assim, nesse estado bem equilibrado, bem avançado de meditação, você busca colocar para o teu cérebro que você quer lembrar daquele bloco intuitivo que você recebeu. Muitas vezes a gente consegue escrever. Eu sou assim, quando eu recebo blocos intuitivos, eu começo a digitar ou a escrever, e aquilo vai embora e não para enquanto não termina. E assim sai muito material escrito, livro e tudo mais desse jeito. Então os blocos, eles vêm como um download de informações, e a gente só recupera realmente através dessa introspecção, até achar o fio do bombril. No momento que você achou aquilo ali, começou a materializar, você não pode só tentar lembrar, que também vai perder. Você vai ter que lembrar e materializar, escrevendo, digitando, falando, gravando, alguma coisa assim. Você começa a fazer isso e a coisa vai vindo, e de repente desce aquela avalanche do download que você recebeu. Bom, por hoje acho que as perguntas acabaram. Que legal. Está feliz que acabaram? Não, é enlace 21 ali, ó. Peguei o cristal mental hoje de manhã e lembrei dos sonhos. É isso aí mesmo, essa é a função desses instrumentos que nós usamos na projeção. Tem alguma pergunta aqui? Tem bastante pergunta, de cima para baixo. Quer responder alguma aqui? Quer que eu leia? Vamos tentar pegar lá em cima. É porque de repente é Nossa, tanta pergunta. Nossa, tem várias, meu Deus.
Boa tarde. Na primeira aula eu fui tentar olhar minha aura no espelho e no meu terceiro olho eu vi um rosto de um homem que não reconheço. O que pode ter ocorrido? Ariana, você pode estar vendo encarnações anteriores, tá? Olha. Existe uma prática que a gente faz usando espelho também para visualizar encarnações anteriores. A gente não trabalhou dessa temática, mas pode ser que seja isso que se viveu. Será que tem alguma outra pergunta aqui? Visualizei luzes brancas acima da minha cabeça. Percebi vultos no quarto, me senti muito bem. Sinto as energias da aura que visualizo esbranquiçada. Vocês passam confiança. Ah, obrigado, Legal. Sônia. É isso aí, que bom. Silvana. Tem alguma outra pergunta? Aí. Sonhei com minha sobrinha alemã que mora lá. Sonhos muito vívidos. Olá, Márcia. Márcia Cavalcante. Confesso que cochilei na aula 1 e até sonhei com uma ex-chefe desencarnada. Ontem cochilei na hora da prática e sonhei com minha sobrinha alemã que mora lá. Olha. Sonhos muito vívidos. Legal, é isso aí mesmo. Sim. O cochilo faz parte do processo de escapar, né? Vamos lá. Não é uma coisa negativa cochilar, né? E aqui em Laço você fez tudo certo no primeiro sono. Muito. De relance, um ser branco me pegou pela mão e me puxou para cima e para a luz. Foi durante 1 segundo e fiquei calma e sem medo. Ah, não, fiquei com medo. E fiquei com medo. Fiquei com medo. É normal. Tem As mais primeiras alguma... experiências acho são que assim, foi. né? São bastante complicadas Calma. às vezes. Então, Acho gente, que isso. agradeço muito a participação de vocês. Não vamos tomar aí tanto do tempo de vocês. Nós temos hoje um evento à noite que vai ser o nosso último dia da nossa terceira O aula. último dia do nosso curso. Do nosso curso, né? Então, é muito legal que vocês estejam presentes. A gente vai trabalhar muito essa temática da projeção mental, das dimensões, esse entendimento das dimensões, como teve uma pergunta ali sobre a 4ª dimensão, o que é isso, né? Então, vamos trabalhar essa temática e vai ser bastante interessante. E nós vamos fazer prática também relativa a isso e vamos fazer uma prática importante para acessar o nosso mestre interior, um guia interior. E vamos também fazer, com certeza, a prática junto de projeção para o encontro com o mestre interior. Exatamente. O mestre ali, bem interessante. Então, agradeço a todos e nos vemos à noite, às 20 horas. Compartilhe. Compartilhem, né, e tudo mais. Um grande abraço. Namastê. Namastê.